realmente, né, não dá para fazer. Vai ter quem critique, né? Mas não cabe a nós criticar, porque realmente foi muito, muito forte a cabeçada, né, do Everton Cebolinha também. E a questão do Fluminense, Berna, para a gente falar um pouco mais, você acha que depois, né, não é mais aquele time que vem jogar, que jogou um bom futebol, que foi o campeão da Libertadores, né? Lógico que no Mundial a gente também viu alterações, teve jogadores chegando para essa temporada, o próprio Renato Augusto, que você falou, eu acho que é um bom jogador que vem para compor o elenco. O Douglas Costa também já discutiu muito aqui no Band Esporte sobre essa questão tática, onde ele poderia entrar. Mas outros jogadores que tinham um poderio ofensivo, né? O próprio caso do Paulo Henrique Ganso, por exemplo, ele já não consegue mais desempenhar, Berna. Aí você... E até saiu machucado hoje. Exato, mas daí o que você acha que aconteceu? Você acha que não cabe ao Diniz eventualmente chegar e falar, putz, agora eu não consigo mais usar essa peça, tentar talvez trazer o Arias mais para trás para tentar movimentar o ataque? Porque hoje a gente viu o Fluminense, lógico, a gente falou do poderio defensivo do Flamengo, mas foi o Fluminense que não teve aquele ataque dinâmico. O dinâmico e ofensivo, né, que a gente vê muitas vezes. Até porque, João, nenhum dos meias do Fluminense jogou bem. Então fica difícil fazer com que a bola chegue nos atacantes com qualidade. Foi aquilo que a gente falou. O Fluminense, eu não vou dizer que se entregou à marcação, mas passou por apuros no primeiro tempo, né? Porque a bola não chegava no meio de campo, né? Os jogadores de meio de campo, várias vezes, por exemplo, o Renato Augusto veio participar do processo de saída de bola na área defensiva do Fluminense, né? Então, fica difícil, né? Se ele vem fazer esse trabalho com o Martinelli, o Ganso acabava ficando sozinho para tentar fazer com que o Fluminense saísse com a bola com qualidade e o Flamengo fazendo uma marcação muito forte. Se a gente pegar os 3 meias do Fluminense, Martinelli, Ganso, Renato Augusto, pelo menos aqueles que começaram o jogo, eles foram muito mal. Então, isso fez com que o Fluminense não tivesse como gerar jogo para os seus atacantes. E para a gente fazer uma análise já planejando o jogo da semana que vem, lembrando que o Band Esportes vai transmitir essa volta da semifinal do Campeonato Carioca, mesmo horário, às 9 da noite, esse horário boêmio, né, de sábado, né, Berna? Você, provavelmente, assinante que estava vendo no boteco, pode estar aí no boteco agora tomando uma, vendo a gente, esperando o Tito, esperando o Diniz. Lembrando, o Band Esportes transmite ao vivo às 9 da noite. E eu queria te perguntar, Berna, o que o Fluminense precisa trocar? Qual que deve ser o pensamento do Diniz de mudança para tentar reverter essa vantagem flamenguista, ou ficou muito difícil? Ficou muito difícil, até porque o Fernando Diniz não vai ter o Thiago Santos, vai ter a volta do André. Faz toda a diferença para esse time? Faz toda a diferença para esse time, é verdade. Eu não vou dizer que com o André em campo, o Fluminense não teria tomado o vareio que tomou no primeiro tempo. Sim. Mas é um jogador de mais qualidade, né? E é mais preparado para participar, não só na marcação, mas também no processo de saída de bola do Fluminense, do que o Martinelli, por exemplo, que é um jogador que costuma jogar mais adiantado. Mas está muito difícil a situação, acho que o Flamengo coloca um pé na decisão, porque o Fluminense tem de vencer por 3 gols de diferença, né? Esse gol marcado pelo Pedro no finalzinho muda toda a ideia, né, de que o Fluminense poderia fazer na segunda partida. Até porque se vira esse jogo só, né, entre aspas, 1-0, ainda mais mostrando, né, como foi o jogo, esse domínio do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, a história seria diferente nesse próprio Maracanã. Lembrando, sábado que vem, às 9 da noite. Berna, só para a gente finalizar, a gente destacou a defesa do Flamengo, a gente destacou o meio de campo, e eu queria perguntar para você, você acha que o trio ofensivo já está formado? Deve ser esse? Ou você acha que ainda o Gabigol tem espaço? O próprio Cebolinha, que entrou muito bem, fez gol, né, também. Tem essa questão de alternar. Eu acho que o Pedro não sai mais. Não, o Pedro não pode sair. Sim. O Pedro não pode sair. Vale lembrar que o Tite gosta de jogar com 2 pontas abertos, né? Foi assim na seleção brasileira, aliás, nas 2 seleções, né, que disputaram as Copas do Mundo da Rússia e do Catar. Ele gosta de ter esses 2 pontas bem abertos. Pelo lado direito, ele só tem um, que é o Luiz Araújo. Então, o Luiz Araújo vai ser o titular. O Cebolinha está jogando muito, não dá para tirar o Cebolinha do time. O que vai acontecer foi o que a gente viu hoje. Sempre a entrada do Bruno Henrique no segundo tempo. Sim. Né? Você acha que ele não pode ser titular? Não, ele pode ser, de repente. Vai ter jogo para todo mundo nessa temporada, né, João? Sim. Mas o Bruno Henrique entrando no segundo tempo no lugar do Luiz Araújo. Porque o Luiz Araújo é um jogador, eu já falei sobre isso aqui no Band Esportes,
que acaba se destacando também por ajudar na marcação. Então, é um jogador que acaba se desgastando mais. E aí é quase mandatória, né, essa substituição da saída dele para a entrada do Bruno Henrique. E aí a gente pode ter dois formatos diferentes de ataque. Bruno Henrique entrando como entrou hoje pelo lado direito, ou o Cebolinha se deslocando para o lado direito, como aconteceu na primeira partida contra o Fluminense, na Taça Guanabara, no jogo contra o Madureira também, e o Bruno Henrique atuando pelo lado esquerdo. E o Gabigol, dá para jogar pelas pontas, dá para jogar ao lado do Pedro, é o cara que às vezes tem que entrar necessariamente numa substituição para o Pedro, em termos de cansaço também, que é o que você falou, vai ter espaço para todo mundo, tem muito jogo o Flamengo também nessa temporada, vai vir forte na Libertadores, ou você acha que o tempo do Gabigol no Flamengo já está se esgotando? Não é isso não, João, ele precisa jogar, ele vem tendo a oportunidade, né, de entrar durante os jogos, não vem marcando gols, nos 2 jogos em que ele começou, ele marcou gols. Contra Sampaio Corrêa e Volta Redonda. Mas me parece que nessa versão do Flamengo, agora com o Tite no comando, Gabigol é o reserva do Pedro. Eu não consigo imaginar o Gabigol jogando, por exemplo, no lugar do Luiz Araújo, nesse sistema. Sim. Por exemplo, se o Flamengo jogar com o Losango no meio de campo, como fez algumas vezes nessa temporada, aí sim é provável que você possa ter Gabigol e Pedro jogando mais à frente, assim como foi no Flamengo do Dorival Júnior, campeão de Copa do Brasil e Libertadores.